Primeiro ano, como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem. Bom, hoje nós vamos começar falando de atmosfera. Vamos conhecer? A camada de ar que envolve a Terra é composta por gases como oxigênio, hidrogênio e gás carbônico. É dividida em camadas e garante a sobrevivência do planeta. A atmosfera terrestre corresponde a uma camada de ar que envolve todo o planeta Terra, e auxilia na manutenção da vida. É composta por gases que não se dissipam, mantendo-se por meio de gravidade. Com base no critério da dinâmica da temperatura, a atmosfera terrestre divide-se em camadas. Composta por gases como oxigênio, gás carbônico e nitrogênio, a atmosfera terrestre desempenha importantes funções como proteger a Terra dos raios ultravioletas nocivos aos seres vivos e manter a temperatura média da Terra, evitando grandes amplitudes térmicas entre o dia e a noite. Graças à atmosfera, é possível que haja vida no planeta. É importante ressaltar que essa camada de gás não possui um limite físico que a identifique, pois, à medida que se eleva a altitude, os gases tornam-se cada vez mais rarefeito. Alguns estudiosos do campo da climatologia limitam a atmosfera terrestre em aproximadamente 100 quilômetros, considerando que não há um limite superior estabelecido fisicamente. Contudo, em decorrência da força atuante da gravidade sobre os gases que constituem a atmosfera terrestre, essa pode alcançar até 10.000 quilômetros, transitando, então, para o espaço sideral. Aqui a composição do ar na troposfera. Essa parte em roxo, tá? É nitrogênio. O nitrogênio tem a maior quantidade, tá? É a maior quantidade desse gás, 78%. Depois nós temos o oxigênio, 21%. Depois nós temos os gases nobres, que são 1%, e gás carbônico, 0,03%. Aqui as camadas, tá? Aqui troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e por aí vai, aonde circulam os aviões, aonde circulam balões, onde nós temos as estrelas cadentes. Assim como o próprio planeta Terra, a atmosfera é dividida em camadas troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Observe a ilustração a seguir. Ali, ó, cada camada no seu devido lugar. E agora nós vamos conhecer as características de cada uma dessas camadas. A troposfera é a camada mais importante para os estudos geográficos e para as práticas humanas, pois é nela que se sucede a maioria dos fenômenos meteorológicos, como as chuvas e as variações da umidade. Sua extensão é de cerca de 15 quilômetros. Acima da troposfera encontra-se a estratosfera, que se estende até 50 km de altitude. Sua importância encontra-se no fato de abrigar a camada de ozônio, cuja composição tem a importância de filtrar os raios solares. A seguir vem a mesosfera, que se estende até 80 km de altitude. Por se encontrar distante do calor médio da Terra e relativamente distante dos raios solares, é a camada que apresenta as menores temperaturas atmosféricas. Depois da mesosfera vem a termosfera, que chega a atingir 500 km de altitude. Sua importância para o ser humano encontra-se no fato de abrigar gases ionizados que ajudam a refletir e propagar ondas de rádio. Após a termosfera, até o espaço exterior, temos por fim a exosfera, camada onde os satélites artificiais costumam se posicionar. As atividades humanas podem influenciar fortemente os ecossistemas. Infelizmente, em geral, nossas atividades produzem resíduos que contaminam o ambiente e desequilibram as relações ecológicas.
Entre as poluições mais graves emitidas pelos seres humanos estão as substâncias que contaminam o ar. A poluição do ar pode ser causada por várias substâncias produzidas de diferentes formas. A mais comum é causada pelo aumento do gás carbônico, que acentua o efeito estufa e gera o aquecimento global. Uma das principais fontes poluidoras do mundo moderno é o motor dos automóveis. Quando a combustão de combustíveis fósseis nesses motores é completa, libera CO2, ou seja, gás carbônico. A poluição atmosférica se dá pelo aumento da quantidade de gás carbônico, que acentua o efeito estufa e contribui para o aquecimento global. Pelas partículas de suspensão no ar provenientes de diversas fontes como grãos de poeiras, restos orgânicos de queimadas e de incineração, fuligem de combustíveis fósseis, esporos de fungos, grãos de pólen e outros. Também contribuem gases como monóxido de carbono, dióxido de enxofre, ozônio, dióxido de nitrogênio e hidrocarbonetos, como metano. Os poluentes atmosféricos são gases e partículas sólidas, poeira, pós e fumos, que resultam das mais diversas atividades humanas e de certos fenômenos naturais dispersos na atmosfera. Os principais poluentes atmosféricos e seus perigos são gases e partículas sólidas, poeiras, que resultam nas mais diversas atividades humanas e de certos fenômenos naturais dispersos na atmosfera. Milhões de pessoas ao redor do mundo morrem todos os anos por causa de poluentes atmosféricos, que se concentram especialmente em cidades mais industrializadas. Eles são divididos em poluentes primários e poluentes secundários. Aqui, os poluentes, aqui são chaminés de fábrica poluindo o nosso ar. Os poluentes primários são identificados por contaminar o ambiente diretamente e a partir de sua emissão, como é o caso do dióxido de enxofre, o ácido sulfídrico, os óxidos de nitrogênio, a amônia, o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, o metano, fuligem e aldeídos. Já os poluentes secundários são aqueles que se formam na atmosfera através de reações entre poluente primário com substâncias que estão presentes na camada baixa da atmosfera. Os exemplos mais comuns são peróxido de hidrogênio, ácido sulfúrico, ácido nítrico, trióxido de enxofre, nitratos e sulfatos e o ozônio. Quanto poluente, quanto nome bonito, né? Então vamos lá. O material particulado é um grupo de poluentes constituído por poeiras, fumaças e qualquer tipo de materiais sólidos e líquidos que se mantém suspenso na atmosfera por causa do seu tamanho. Fumaça. O material particulado oferece diversos riscos perigosos tanto para o meio ambiente quanto para a saúde humana. É o segundo maior contribuinte para o aquecimento global. Dióxido de enxofre, CO2. SO2. Um dos poluentes do ar mais perigosos. O dióxido de enxofre acontece a partir da impureza dos combustíveis. Gente, todos esses aí, tá? São os principais poluentes atmosféricos, tá? Que são material particulado, fumaça, dióxido de enxofre. Todos eles têm a sua contribuição na poluição atmosférica. Dióxido de carbono, CO2, conhecido também por gás carbônico, é o que mais pode contribuir para o efeito estufa. Os principais responsáveis pelo excesso de dióxido de carbono na atmosfera são os setores industriais e de transportes. Industriais com as fábricas com as suas chaminés soltando a fumaça que fica suspensa no ar e poluindo. E os transportes, né? Os motores dos ônibus e dos carros. Tolueno ou metilbenzeno pode causar profundos danos à saúde através da inalação e condução aos pulmões, direto para a corrente sanguínea. A grande parte do tolueno que vai para o meio ambiente tem origem do uso da gasolina e do refinamento do petróleo. Monóxido de carbono. Monóxido de carbono é emitido sobretudo por veículos automotores, causando grandes concentrações nas cidades. Pode ser fatal por estar presente em nosso dia a dia, por ser inflamável, incolor e inodoro.
Perigoso, graças à sua toxicidade e por ser um asfixiante químico. Quase que não sai, né? Hidrocarboneto. Os hidrocarbonetos são gases e vapores oriundos da queima incompleta e da evaporação de combustíveis e outros produtos orgânicos voláteis. O metano é um dos principais. Óxido de nitrogênio e dióxido de nitrogênio, suas principais fontes são as de veículos automotores, motores de combustão interna, usinas termoelétricas, siderúrgicas e fábrica de pasta de papel. Olha a descarga desse carro, olha lá, olha a fumaça. Olha aqui quanta fumaça, as chaminés das fábricas. Agora vamos conhecer algumas medidas para controlar a poluição atmosférica. Bom, seriam boas se todos fizessem. Tratamento dos poluentes. Uma das medidas diretas é a concentração dos poluentes ainda na fonte para posterior tratamento antes de lançá-las para a atmosfera. No caso aí, as fábricas colocarem filtros para poder, quando a fumaça poluidora saísse, já sair filtrada, tá? Equipamentos de controle de poluição do ar. Como o próprio nome diz, esses equipamentos têm a função de controlar a emissão de poluentes na atmosfera. Equipamento de controle de material particulado. São coletores secos, mecânicos, inerciais, gravitacionais, centrífugos, receptadores dinâmicos, seco, filtro de tecido. Coletores úmidos. Torre de spray, pulverizadores, lavador ciclônico, lavador de gases, lavadores de leito móvel e etc. Equipamento de controle para gases e vapores. Absorvente, incineração de gás com chama direta, incineradores de gás catalíticos, tratamento biológico e etc. Combustão. Porém, quando a combustão desses combustíveis é incompleta, há a liberação de um gás ainda mais tóxico, o CO. O monóxido de carbono possui alta afinidade com as hemácias. Ao associar-se à hemoglobina, forma-se um composto estável, a carboxihemoglobina. Assim, a hemoglobina ocupada pelo CO2 não pode transportar oxigênio, causando uma asfixia que pode levar à morte em seres humanos e outros seres aeróbicos. Aí, como que é importante a combustão e o que causa. Aqui, estrelas cadentes para vocês. Bom, vamos fazer agora um testezinho. Com base no conteúdo estudado nessa aula, responda as questões abaixo. Só não esqueça de copiar o enunciado. Elabore em seu caderno um breve resumo sobre o conteúdo, assunto principal abordado nos slides. Conforme os estudos realizados nessa aula, explique o que é atmosfera. De que é formado o ar atmosférico? 4. Cite 3 comprovações sobre a importância da atmosfera para o desenvolvimento e manutenção da vida no planeta. Bom, e eu vou deixar aqui mais alguns outros exercícios, que eu não sou boba nem nada. Façam tudo direitinho. Isso aqui tá valendo ponto, tá? E eu falo lá no Classroom. Bom, eu vou ficando por aqui com vocês. Fiquem todos com Deus. Até a próxima aula. Tchau!